Exemplos de análise de regressão de experimento em fatorial em delineamento em blocos casualizados no programa AgroStat. Para realizar essa análise, você vai precisar abrir o programa, clicar em arquivo, clicar em novo arquivo. Aqui você vai escolher o tipo de experimento, que nesse exemplo será experimento fatorial com 2 fatores. Aqui você põe o delineamento, que será em blocos casualizados, clique em OK. Aqui você pode pôr um título para o experimento, que nesse exemplo será exemplo 3. Aqui você põe a quantidade de blocos que o experimento tem, que nesse caso serão 4. E aqui você descreve os fatores. O programa divide em fator A e fator B. O fator A, nesse exemplo, serão fontes. A gente terá 4 fontes e o fator B será doses em 5 níveis. Então, a gente tem 5 doses e 4 fontes. Aqui você pode colocar o nome da variável, ou então você pode inserir esse nome depois. Você vai e clica em OK. Então, aqui o programa vai criar essa forma de inserir os dados, em que você tem uma sequência do fator A, do nível 1 do fator A, que no caso será a primeira fonte, até aqui. Logo em seguida, tem a segunda fonte, a terceira e a quarta fonte. Na outra coluna, você tem o fator B. Como a gente colocou que seriam 5 doses, então esse fator B está dividido em 5 níveis. E aqui a gente tem um número de blocos, que a gente seria 4. O programa ainda dá uma opção de você definir quais são os dados. Então, você clica aqui em dados gerais, e aqui você coloca fonte, você pode escrever qual seria a fonte 1, qual seria a 2, qual seria a 3 e a 4. Para fazer uma análise de regressão, é necessário que esse fator B, você clica aqui, ele não tenha letras, tem apenas números. Porque como regressão é uma análise quantitativa, o programa só vai entender que a análise é quantitativa se tiver apenas números aqui. Então, você vai e coloca dose 1, então você deixa apenas o número 1. Aqui você deixa apenas o número 2. Aqui você deixa apenas o número 3. E assim para os demais. A 5. Ok. Então, você volta aqui em dados do experimento. Você vai incluir os dados que já estão tabulados em uma planilha no Excel. Essa planilha no Excel ela já foi criada considerando a forma como o programa pede para você inserir os dados, né? Então, você percebe que aqui já tem a sequência da fonte 1, a sequência da fonte 2 e a sequência até a fonte 4, considerando também 4 fontes. Então, aqui a gente tem as doses, que no caso serão 0, 1, 2, 3 e 4, totalizando 5 doses. E aqui a gente tem as repetições, no caso são os blocos, bloco 1, 2, 3 e 4 na sequência. Então, como a sua tabela no Excel está conforme a forma de inserir os dados no programa, você pode apenas clicar aqui na terceira coluna, que no caso corresponde aos dados de altura. Você vai copiar essa coluna e vai colar aqui, clicando na variável 1, você vai dar um Ctrl V e vai colocar esses dados referentes à altura das plantas para essas condições de experimento.
Então, logo em seguida, você vai clicar em analisar dados, clicar agora. Como é uma análise de regressão, você vai clicar aqui também em análise de regressão polinomial. E também, você também pode solicitar que o programa faça uma comparação de médias. Que você clica aqui e vai escolher qual programa. Nesse caso, eu vou usar o TUC, porque é o teste mais usual. Clica aqui em TUC. O programa ainda dá uma opção, que é esse botão aqui de opções. Então, você clica nele. E nesse item interações, você vai solicitar que o programa faça o desdobramento de todas as interações, mesmo que elas não sejam significativas, que isso às vezes pode te dar algum resultado que seja interessante você explorar. Então, você vai clicar aqui em OK. Você também pode escolher o nível de significância, que pode ser geralmente em 5 ou 1%. Nesse caso, a gente vai deixar 5 e vai clicar aqui em processar. Após isso, o programa já faz a análise e gera um relatório como esse. Esse relatório você pode salvar ele clicando aqui em arquivo, salvar como. Você pode salvar no lugar que seja mais adequado para você. Eu vou salvar aqui. E você pode renomeá-lo da forma que achar necessário. Como dessa forma. Clica aqui em salvar. Depois disso, você já pode fechar, ou então pode continuar fazendo análise de outras variáveis, se for necessário. Então, aqui você pode salvar o arquivo para usar posteriormente, ou também pode não salvar, que será o caso aqui. Você pode fechar. Então, no lugar que você salvou, vai ter um arquivo, de acordo com como você tenha renomeado ele. Esse arquivo será em Word, no formato Word, né? Então, aqui você tem todo um relatório da estatística gerada. Você tem a forma como você escolheu o experimento, que foi em fatorial com 2 fatores. Você tem aqui o título que você deu ao experimento, que nesse caso foi exemplo 3. Você tem a descrição do seu fator A, que definimos como fonte. Você tem a descrição do fator B, que definimos como doses. E você tem aqui a variável correspondente à altura. Então, aqui nesse fator A, a gente também dividiu ele em níveis. Estão aqui a descrição dos 4 níveis. E o fator B também definimos como em níveis, né? Que no caso são doses que variam da dose 1 à dose 4. Da dose 0 à dose 4, totalizando 5 doses, né? Então, aqui você tem os dados, divididos aqui por bloco 1, 2, 3 e 4. Aqui você tem uma análise descritiva, que te dá alguns dados que podem ser importantes, tais como o desvio padrão, o erro padrão da média. Você tem também uma média para cada tratamento. E aqui embaixo, você tem a análise de variância, considerando o teste F. Que aqui a gente tem o efeito A, o valor do F. Você tem o nível de significância desse teste, que no caso foi significativo a 5%. Aqui você tem o fator B, que também foi significativo a 5%. E você tem também a interação, que nesse caso não foi significativa. O programa ainda te dá alguns dados, como o erro padrão, o coeficiente de variação, o erro padrão. E aqui você tem uma análise da comparação de médias, que também foi solicitado. Você tem aqui para os efeitos principais, em que você tem as fontes aqui, e a análise, a letrinha, né, que define o teste Tukey. E aqui você tem um desdobramento. Esse desdobramento, quando dá interação, ele geralmente é o mais utilizado para explorar essa interação significativa. Então, aqui você tem o fator de A dentro de B, que no caso você tem as fontes dentro das doses,
Considerando a dose 1, a dose 0, as fontes não tiveram diferença significativa entre elas. Considerando a dose 1, que no caso é a segunda dose, você tem aqui as fontes e percebe que aqui já teve diferença entre fontes. Então, a fonte 3 e a fonte 2 e 4 foram iguais, diferendo apenas da fonte 1. Para a dose 3, você percebe que não houve diferença estatística entre elas, igualmente para a dose 4. E aqui para a dose 5, novamente apenas a fonte 1 foi inferior em relação à fonte 2, diferente em relação à fonte 2. Aqui você tem também o desdobramento considerando as doses dentro das fontes. E aqui é a análise que nos interessa, que no caso aqui você tem a análise de variância para regressão polinomial. Aqui você tem para os efeitos principais, que nesse caso, como não deu interação, pode ser explorado. E aqui você tem os dados para quando a interação é significativa. Aqui você tem o desdobramento da interação. Então, você percebe que dentro desse desdobramento, para a fonte 1, que no caso é o nível 1 do fator A, você percebe que a regressão linear foi a que obteve ajuste significativo, né, considerando o fator, o teste F. Então, você percebe que aqui embaixo está a regressão. Aqui você tem a regressão descrita e você tem o valor de R para essa regressão. Então, também é um dado importante, que geralmente a gente explora nos gráficos. Você percebe que as outras regressões, por exemplo, essa quadrática, ela deu um R maior do que essa. No entanto, apenas a regressão linear ela foi significativa, que é a recomendada de se utilizar na elaboração do gráfico. Considerando para a segunda fonte, você percebe que até a regressão cúbica foi significativa, mas a gente recomenda, nesse caso, usar a quadrática. Geralmente é mais usual, né, usar a quadrática. Então, você percebe que a quadrática também foi significativa. O R quadrado dela também é um R bom, né, aceitável. E aqui você tem a regressão, né, descrita, a regressão quadrática descrita. Para a fonte 3, você percebe que também houve significância no teste F, né, considerando o nível de 5%. E aqui embaixo você também tem a regressão dela, com um R bastante significativo também, bastante alto, né. Para a última fonte, você percebe que os dados também se ajustaram à regressão quadrática, com um F significativo assim, a 1% de probabilidade, e o R quadrado aqui bastante alto também. Então, geralmente, quando a gente faz uma análise de regressão, a gente explora mais esse desdobramento e vê o nível, né, de significância para cada uma das fontes, considerando as doses utilizadas.